O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deve morrer, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para o discípulo e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero introduzir essa homilia com uma citação de Santa Teresa d'Ávila, que diz assim: a humildade é andar na verdade. E qual é a verdade? A verdade é que somos nada por nós mesmos, mas tudo com Deus. Então vamos lá. A humildade é andar na verdade. E a verdade é que somos nada por nós mesmos, mas tudo com Deus. É uma citação que revela a nossa dignidade nesse paradoxo entre ser nada e tudo ao mesmo tempo. Somos nada e ao mesmo tempo somos tudo. Porque nós precisamos ter uma perspectiva de nós mesmos revelada por Deus, para permanecermos na vontade de Deus e no caminho de Deus. E nessa perspectiva nós entendemos qual é a nossa dignidade enquanto homens, filhos de Deus. Porque a dignidade humana, ela está profundamente enraizada na criação e o propósito divino para a humanidade. Existe um propósito divino sobre mim, Padre Felipe, existe um propósito divino sobre você. E qual é o propósito divino que Deus tem sobre nós? É este propósito que fundamenta a nossa dignidade e a nossa existência neste mundo, que precisa estar claro para nós. Se não estiver claro para nós qual é o propósito e a dignidade da humanidade, nós vamos viver neste mundo tal qual um pé de alface, que não sabe nem da sua própria existência. O pé de alface não sabe que ele existe. Tem muita gente vivendo como pé de alface, não sabe o propósito divino sobre si mesmo. Nós ouvimos parte desse propósito divino na primeira leitura. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra. Eis que os entrego todos em vossas mãos. Sede fecundos e multiplicai-vos. Se nós pensarmos conforme os homens, nós vamos conduzir a nossa vida segundo as ideologias mundanas, as ideologias do homem, que vão contra o propósito divino de Deus. Então vamos lá, essa primeira parte da primeira leitura já revela para nós parte do propósito de Deus. Sede fecundos e multiplicai-vos.
Daí, a sociedade atual tem uma ideologia travestida de proteção aos direitos humanos, que é nada mais, nada menos do que a cultura do aborto e da eutanásia. Nosso Senhor está falando, sede fecundos e o quê? Multiplicai-vos. O Salmo 139, muito bonito, nós vemos o salmista dizer: pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Contra o propósito de Deus, nós temos a cultura do aborto, da eutanásia, da ideologia de gênero que nega a criação do homem e da mulher e defende a identificação de gênero como uma construção social fluida. Nessa mesma esteira, nós temos o hedonismo e a cultura do prazer. E aí, nós poderíamos colocar junto o materialismo, o capitalismo, que vai contra esse primeiro mandato de Deus, sede fecundos e multiplicáveis. Então eu não vou ter filhos, eu vou ser infecundo. Jesus está falando para ser fecundo. Eu vou ser infecundo porque eu preciso de segurança econômica, eu preciso de prazer, eu preciso de lazer. E aí você vai criando essas necessidades que vão contra o propósito divino de Deus para nós. Uma vida, o hedonismo e a cultura do prazer é uma vida segundo a carne. E quais são as obras da carne? Vai dizer São Paulo em Gálatas capítulo 5. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria. E uma outra ideologia mundana que vai contra a nossa dignidade, a nossa natureza, é o que nós vemos, o nivelamento da dignidade humana em relação à dignidade dos animais. Nós ouvimos dizer na primeira leitura, ouvimos a primeira leitura, dizer que tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Entrego-vos tudo como já vos dei os vegetais. Olha, você quer ser vegano? Não tem pecado nisso, pode ser vegano, mas não se sinta melhor e nem mais santo do que ninguém se você é vegano. Porque a dignidade do homem está acima da dignidade dos animais. E pior do que nivelar os homens aos animais é uma animalização do homem e uma humanização dos animais. Tem cachorro vestido com jaqueta de couro e tem gente se vestindo com pele de cachorro. Tá vendo? As coisas acontecendo no mundo apenas para ferir o propósito de Deus, distorcer o propósito divino do homem, que é ser cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Sede fecundos, multiplicai-vos. Ser imagem e semelhança de Deus é uma ferida na nossa dignidade, é uma ferida no propósito de Deus sobre nós. Mas por que isso acontece? Porque pensamos conforme os homens e não pensamos como Deus. Se pensamos como Deus, nós seremos cada vez mais próximos de Deus, como diz São Tiago: aproximai-vos, pois, de Deus, fugi do diabo. Se pensamos como Deus, nos aproximamos da nossa essência e assim seremos felizes. Mas se pensamos como os homens, quando as pessoas te perguntarem quem é Jesus para você, você não saberá dizer. Você vai dizer: Jesus ele é um sábio. Jesus ele é alguém que veio fazer com que todos partilhemos o pão, um Jesus comunista, ou um Jesus hippie, né? Mas nunca saberemos quem é Jesus de fato, se isso não for inspirado em nós pelo próprio Deus. O Cristo que se revela em nós precisa se revelar a partir do propósito de Deus divino,
que revela a nossa dignidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.